Como você pode ver nas experiências, o ar existe e ocupa lugar no espaço. Agora observe esse trecho da música O Ar. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que não tenho forma. Peso eu também não tenho cor. O ar é invisível, não podemos vê-lo. Incolor, pois é transparente. E inodoro, sem cheiro. Mas você saberia me dizer do que ele é feito? O ar é uma mistura de gases que compõem a atmosfera, sendo formado principalmente pelo gás nitrogênio, simbolizado por N2, com 78% de concentração na atmosfera, e pelo gás oxigênio, O2, com 21%. Outros gases também compõem o ar atmosférico em menores concentrações, como dióxido de carbono, CO2, argônio, que é o AR, hélio, HE, hidrogênio, entre outros totalizando 1%. Vamos conhecer um pouco mais desses gases que estão presentes na atmosfera? Gases da atmosfera. Nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera terrestre, mas que dificilmente se combina com outros elementos ou substâncias. Os seres vivos são formados por proteínas e ácidos nucleicos, e para que haja a formação desses compostos, é muito importante a presença do nitrogênio. Mas apenas alguns micro-organismos são capazes de utilizar esse gás na forma direta, precisando da ajuda de organismos capazes de combinar o nitrogênio atmosférico com outros elementos. Essa combinação é chamada de fixação, realizada geralmente por bactérias, cianobactérias e fungos. Esses organismos estão muitas vezes associados a plantas, geralmente leguminosas como feijão, ervilha, soja, e conseguem transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, que é a forma utilizável pelos outros seres vivos. Os biofixadores associados a plantas, além de muito eficazes, possibilitam uma relação simbiótica, ou seja, relação onde todos saem beneficiados sem que haja prejuízo. No caso, as plantas oferecem aos micro-organismos habitat, em forma de nódulos nas raízes, e proteção contra o excesso de oxigênio, recebendo em troca capacidade de assimilar grande quantidade de nitrogênio. Você sabia que o nitrogênio liquefeito de temperatura muito baixa é utilizado industrialmente na refrigeração e na conservação dos alimentos, permitindo que as características desses alimentos não sejam alteradas, como seu sabor, aparência, cor e odor? Muito interessante. Outro gás que iremos falar agora é o oxigênio. O oxigênio, como vimos mais acima, representa cerca de 21% do total da composição dos gases na atmosfera terrestre, sendo o elemento químico representado pela letra O. O oxigênio, em sua forma normal, é encontrado como gás, formando moléculas de O2, que é o gás que respiramos, fornecido para nós através da fotossíntese, sendo essencial à vida da maioria dos seres vivos devido à respiração orgânica e celular. Também é graças ao oxigênio que existe um dos mais importantes elementos para a nossa sobrevivência na Terra, a água, já que é uma molécula de oxigênio combinada com duas de hidrogênio, formando a molécula de H2O. O ar e combustão. Você já deve ter se perguntado como a vela queima, ou então como o carro consegue ter força para andar e continuar em movimento. O processo que permite estas atividades é conhecido como combustão. Combustão nada mais é do que uma reação química onde ocorre o processo de queima, com a liberação de calor. Para que haja combustão, é necessário ter a presença de uma fonte de calor inicial, chamada força de ignição, começando com o processo de queima,
fazendo com que o combustível reaja com o oxigênio, ou seja, o comburente. A combustão é responsável pela maior parte de produção de energia do mundo. Para que haja combustão, é necessária a presença de combustível, no caso da vela, a parafina, ou no caso do carro, a gasolina, o comburente, que é o ar oxigênio, e uma fonte de calor inicial, conhecida como ignição. E podemos classificar os combustíveis em sólidos, líquidos e gasosos. Sólidos: lenha, serragem, papel, parafina, plástico, carvão, etc. Líquidos: gasolina, óleo diesel, álcool, querosene, entre outros. Gasosos: gás natural, butano, que é o gás do fogão, propano, metano, hidrogênio. Você pode ver nas próximas duas experiências justamente a comprovação dessa reação do combustível. Você sabia que o maior produtor de oxigênio não é a floresta amazônica, considerada por muitos como o pulmão do mundo? A floresta consome praticamente todo o oxigênio que produz. Na realidade, quem produz a maior parte do nosso oxigênio são os oceanos, através das algas, microalgas e macroalgas, provenientes da atividade fotossintética, sendo importantes contribuintes para o sequestro de carbono. Dióxido de carbono. Durante a fotossíntese, os vegetais e as algas utilizam o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, como uma das substâncias fundamentais, que combinadas com a água, clorofila e luz solar, é capaz de liberar a energia sob a forma de glicose, açúcar, oxigênio e água. Apesar de representar apenas 0,3% do ar atmosférico, os cientistas vêm se preocupando com o aumento desse gás na atmosfera, já que a elevação de sua concentração levaria a Terra a se aquecer, podendo trazer consequências desastrosas. Chamamos esse aumento da temperatura de aquecimento global, pois o planeta Terra assemelha-se a uma estufa, onde parte dos raios solares que passam para a atmosfera fica retida. Com o aumento do gás carbônico, esse efeito se intensificaria, elevando a temperatura média do planeta. E mais à frente você verá mais detalhes desse fenômeno. Você sabia que o gás carbônico puro é utilizado como componente em extintores de incêndio para apagar a chama impedindo a combustão? Isso só acontece porque o gás carbônico tem a capacidade de ocupar todo o lugar do oxigênio ao ser espalhado sobre o fogo, interrompendo assim a combustão. Gases nobres. Os gases nobres, por serem pouco reativos, não se combinam com outros elementos, sendo eles hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses gases não são encontrados com abundância na atmosfera. Hélio, por ser mais leve que o ar, é utilizado para o enchimento de balões e dirigíveis. Neônio, conhecido como neon, é utilizado em letreiros luminosos. Argônio, usado em enchimento em lâmpadas incandescentes. Criptônio, usado isolado ou misturado com o neônio e argônio em lâmpadas fluorescentes. Xenônio, usado em lâmpadas de flashes fotográficos. Radônio, usado como fonte de radiação em terapias contra o câncer. Você sabia que mesmo em níveis elevados de temperatura e pressão, o argônio não reage com o material do filamento, contribuindo para o prolongamento da vida útil da lâmpada? Ele também é utilizado na substituição do neônio nas lâmpadas fluorescentes, originando uma coloração verde azulada. Como o argônio possui pouca reatividade, é aplicado em peças de museus para a conservação das relíquias. Vapor de água.
A água no estado gasoso é chamada de vapor de água, que também participa da composição do ar. Sua quantidade na atmosfera varia de acordo com diversos fatores como clima, temperatura, vegetação e o próprio ambiente. Na atmosfera, esse vapor se forma através da evaporação das águas, dos rios, mares e lagos, da respiração dos seres vivos, da evapotranspiração das plantas e também da evaporação da água do solo. Todo esse vapor liberado se dispersa no ar, constituindo assim a umidade atmosférica. Quando a concentração de vapor de água na atmosfera atinge o seu ponto de saturação, que é a quantidade máxima de vapor de água que o ar pode conter a uma determinada temperatura, ela se torna mais densa, formando as nuvens, que depois dará origem às precipitações, já que a água sofrerá condensação, ou seja, passará do estado gasoso para o líquido.